Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre honrar pai e mãe. Só que muitas vezes nossos pais não são cristãos. Como eu devo me comportar? O que eu devo fazer nessa situação? Eu estava pensando aqui e refletindo sobre essa situação. No texto de Provérbios 1, 8 e 9, ele diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Então ele fala para ouvir o pai e seguir as instruções da mãe. E daí, o que eu devo fazer? Porque a consequência disso, Deus fala, o Provérbios fala aqui, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Hoje a gente pega no mundo várias famílias com problemas diversificados, pai que separou da mãe e daí cada um foi para um lado, problemas com vícios, com drogas, problemas com pornografia, problemas com agressão, problemas com diversos problemas. Cada família tem o seu problema. Às vezes, por mais simples que pareça o problema, por exemplo, o pai que trabalha demais e não te dá atenção, problemas, enfim. Só que ele fala, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Talvez você se converteu, conhecer a Deus, se pega nessa situação. Porém, o texto anterior, no verso 1,7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Precisamos, de antemão, seguir a Deus, conhecer os ensinos de Deus. Você talvez tenha mais sabedoria do que seus pais, porque eles desprezam o ensino do Senhor, né? Como a Bíblia diz, que os loucos desprezam o ensino do Senhor. Então você já tem um direcionamento. Mas não quer dizer que a gente não deve honrá-los, ou seja, respeitá-los, instruí-los, porque você está caminhando junto com Deus e você tem que despertá-los também. Você tem que colocar um pouquinho, algumas sementinhas no coração deles. A gente deve orar por eles também. A gente deve instruí-los e tá sempre perseverando nisso. A Bíblia fala que a gente deve ir e pregar o evangelho por onde for. Ir e prega o evangelho, então a gente deve pregar para eles também. Ir alimentando aos poucos da palavra. Eu sei que às vezes é difícil, eles talvez não dêem tanta atenção a isso, porque é difícil você querer impor algo para eles, mas a gente não vai forçar nada a ninguém. Mas aos pouquinhos ir falando de Deus, falando como funciona, falando como Deus é bom para nós, e aos pouquinhos isso vai transformando e alimentando o coração deles. Não tem como forçar a gente transformar os nossos pais, mas fazer o bem e sempre estar honrando no sentido de respeito, de estar junto, de amar, de buscar o bem, de fazer o possível para que eles fiquem bem, que essa é a verdade. Então, meus pais, eles não são cristãos e eu faço isso. Às vezes eu mando um versículo, mando uns vídeos que eu faço, um texto que eu escrevi e aos pouquinhos a gente vai conseguindo, despertando aos pouquinhos o interesse deles. Se você tem esses problemas, eu acho que esse é o primeiro passo, respeito. Hoje a gente vê muitas influências negativas pela separação que a gente tem da família. A família é um meio muito poderoso, é uma coisa muito divina. A gente deve restaurar a família. Você ser uma nova fase para os seus filhos. Ser aquilo que talvez você não teve. Ser aquilo que talvez você sentiu falta para os seus filhos. Ter uma família construída, estar junto da sua esposa, ter filhos, cuidar deles. E hoje o que corrompe muitas vezes uma família são as influências, porque você dá toda a educação possível, você faz tudo o possível para o seu filho e eles vão lá e escutam outras pessoas. Nesse sentido que o texto fala, sempre ouça o ensino do seu pai e as instruções da sua mãe. Nesse sentido, a Bíblia quer que você esteja próximo dos seus pais, porque eles têm a sabedoria para te guiar para o teu bem. Então, quantos adolescentes já não morreu precocemente por conta de não escutar os pais? Quantos casamentos já não terminaram por conta de não escutar os pais? Quantas coisas ruins acontecem, tudo por conta de não escutar o conselho dos pais? A Bíblia fala que a gente deve escutar eles, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, como o Provérbios fala. Então honrar requer respeito. E você ter esse discernimento de
escutar o seu pai, de escutar e ter o temor ao Senhor, que ele fala no verso 7, é o que faz você guiar e andar junto. Sempre se você tiver uma mágoa muito grande com seus pais, se você tiver um problema muito grande com seus pais, primeiramente você deve perdoar. Porque a Bíblia fala que quem não conhece a Deus acaba sendo imaturo, acaba fazendo coisas inconsequentes. E você tendo esse entendimento já é o primeiro passo para você perdoar. Deus fala que eles não sabem o que fazem. Os pecadores, os ímpios, não sabem o que fazem. São inconsequentes, são meio bagunçados mesmo. Então a gente deve perdoar porque ele não tem o conhecimento que você tem, que ele não aprendeu as coisas de Deus que você aprendeu. E esse é o primeiro passo, purificar o seu coração e honrar os seus pais. Esse texto aqui, ele é difícil para mim, que não tive uma família junto, pai e mãe, cresceu. Eu acho que muitas pessoas têm esse problema também hoje em dia. Mas eu acredito que você tendo temor ao Senhor é o primeiro passo. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então você não é filho de Deus. Você é filho de Deus, ande com Deus, siga os conselhos de Deus, esteja próximo a Deus, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Não deixe que nenhuma mágoa, nenhum rancor preencha seu coração. Quantas pessoas hoje estão morando na rua por conta de uma briga, uma discussão com seus pais? Acabaram abandonando a família, abandonando suas casas por conta de uma briga, por conta de problemas dentro de casa, e isso é muito triste. Então esse texto ele tem que entrar no nosso coração com tudo, assim. Honrar pai e mãe, eu tenho que respeitar eles. E se você tem pai e mãe, são cristãos, você deve escutar, porque eles estão mais tempo aí com Deus, eles têm o conhecimento, são pessoas sábias. Como o texto fala em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então eles já têm uma sabedoria que pode lhe auxiliar. A gente tem que sempre estar prestando atenção no texto, vendo o que ele nos ensina para a gente colocar em prática. Espero que você esteja bem, que você consiga aí orar pelos seus pais, orar pela sua família, ser uma influência positiva também, para que você tenha também uma família influente, que as pessoas olhem para você e falem, nossa, que família bonita, eu quero ter uma família como essa família é. E é lógico que sempre tem problemas, a gente sempre vai enfrentar problemas, mas andando com Deus as coisas ficam melhores. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, até mais.